Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui para continuar nossa leitura. Hoje vamos ler o capítulo 7 dentro desse contexto aqui do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, que nós já estamos aqui hoje com esse vídeo chegando no episódio 27. Temos aí mais 3 vídeos, 28, 29 e o 30, né? Tá, prometi 30 vídeos sobre esta série e vamos cumprindo, né? Vamos ver se a gente chega lá nos 30, né? O dia de amanhã só a Deus pertence. Então nós temos o capítulo 7 que tem como tema os efeitos maravilhosos produzidos por esta devoção numa alma que a segue fielmente. Então, quais são os efeitos desta devoção nestas pessoas que buscam seguir fielmente esta devoção? Aqueles que são críticos a São Luís aqui, com o primeiro efeito que São Luís apresenta aqui, vão dizer que São Luís é ultrapassado, que São Luís é maluco, que São Luís é contra a raça humana, que São Luís é pessimista, vão dizer um monte de coisas, né? Mas vamos tentar aqui salvar São Luís, né? O que ele diz? Ele diz assim: o primeiro efeito é o conhecimento e o desprezo de si. Vamos lá. Através da luz que você receberá do Espírito Santo por meio de Maria, sua amada esposa, você conhecerá sua inclinação para o mal, sua corrupção e incapacidade de fazer qualquer bem, quando Deus não é tido como o princípio, enquanto o autor da natureza e da graça. Em decorrência desse conhecimento, você se desprezará a si mesmo, assim como não pensará em você senão com terror. Você se olhará como um molusco que tudo queima com sua baba. Nossa, exagerado, né? Estou imaginando aqui algumas pessoas dizendo: não, esse São Luís é exagerado demais. Aonde dizer isso de uma pessoa humana, né? Bom, ou com um sapo que em tudo instila seu veneno, ou com uma cascavel ardilosa que não procura senão atraiçoar. Né? São Luís não ficou contente aqui de chamar as pessoas, os pecadores, né? Cada um de nós de molusco, mas chamou de sapo, babento e venenoso, e chamou de cascavel ardilosa, né? Três, assim, comparações muito suaves. Bom, mas aí, aqueles que vão dizer que São Luís está exagerando, que não é bem assim. Bom, às vezes as pessoas de fato se comportam dessa forma, né? Porque quando você se afasta de Deus, você vai se animalizando. Então, vale aqui comparar com sapo, vale comparar com víbora, vale comparar com qual foi o primeiro? Com molusco, nojento, né? Agora, finalmente, a humilde Maria o fará participar de sua genuína humildade, que o levará a fazer pouco caso de si mesmo. Aí aqui alguns vão pular lá atrás, vão gritar, vão espernear, vão dizer: não, o ser humano não pode se anular a si mesmo, o ser humano é digno, o ser humano ele é... Vão fazer aquele discurso bonito, né? E aí São Luís vai continuar dizendo aqui: porém, sem desprezar quem quer que seja, e a apreciar ser objeto de desprezo. E aí vão dizer que São Luís está sendo contrário ao corpo humano, que São Luís está sendo elevando simplesmente a dimensão espiritual do ser humano, super elevando a dimensão da vida eterna, do além daqui e tudo mais. Né? Só que São Luís ele não está diminuindo o ser humano aqui. Porque ele não diz que o ser humano é um molusco. Ele não diz que o ser humano é uma cascavel ardilosa. Ele não diz que o ser humano é um sapo que em tudo instila seu veneno. Ele diz que depois que nós conhecemos a grandeza de Deus
pela ação do Espírito Santo, nós nos comparamos como se fôssemos esse povo aí. E se São Luís estivesse aqui depreciando, né, a pessoa humana, dizendo que o ser humano é mais baixo do que qualquer outro ser, que o ser humano é digno de desprezo e tudo mais, se fosse simplesmente isso, ele não precisaria escrever tudo isso para salvar o ser humano. Né? Ele está escrevendo tudo isso para promover a vida do ser humano. Então, por esse parágrafo aqui, não vamos condenar São Luís só porque ele exagerou um pouquinho aqui. Né? Ele está dizendo que esse desprezo é a postura que nós devemos ter diante de nossos pecados. Se nós fôssemos traduzir esse parágrafo aqui que São Luís escreveu para os dias de hoje, numa linguagem de hoje, nós podemos resumir em pouquíssimas palavras. Simplesmente dizer, pare de ser nariz em pé e olhe para o que você realmente é. Você é filho de Deus, tem dignidade e tudo mais, ótimo. Mas condiga, né, com o seu comportamento, faça por onde merecer essa filiação divina, né? Aí depois tem a participação na fé de Maria, né? Que essa parte é interessantíssima. Ele faz aqui, é longo aqui, eu não vou ler tudo, né? Mas ele vai exemplificando e dizendo como essa fé que Nossa Senhora transmite a cada um de nós. Né? Portanto, quanto mais você obtiver a benevolência desta augusta princesa e virgem fiel, mais pura será a sua fé. Uma fé vivificada, uma fé sólida e inabalável, uma fé proativa e aguçada, uma fé corajosa, uma fé que será o seu candelabro aceso e arma poderosa que você empunhará para reconduzir aqueles que estão nas trevas e assim por diante. Tem muita coisa que eu pulei, só para você ter uma ideia. Parágrafos são enormes aí, mas eu li simplesmente alguns pontos. A graça do amor é o terceiro efeito que essa devoção causa em nós. Tem a grande confiança em Deus e em Maria que nós passamos a ter. Depois, no quinto artigo, ele diz que é o quinto benefício, por isso mesmo, né? Que a alma da Virgem Maria lhe será transmitida para que você glorifique o Senhor. Seu espírito entrará no lugar do seu para você poder se alegrar em Deus. Aí, aqueles que já ficaram bravos com São Luís no primeiro efeito, nesse daqui, vão dizer, tá vendo? Olha o que São Luís está dizendo. Está dizendo que a pessoa vai se anular, ela vai sair de si, esquecer o seu espírito para dar lugar ao espírito de Maria. É uma anulação do ser, né? Porém, é necessário que você se torne fiel às práticas dessa devoção. Então aqui é bom a gente, antes de criticar São Luís, antes de botar São Luís na fogueira, é bom a gente dizer que havia uma linguagem, né, na época que São Luís estava escrevendo esse texto, né? Tinha toda uma conjuntura, toda uma realidade. Agora, se fosse isso aí que alguns pensam, né? Dizer que São Luís estava sendo contrário ao ser humano, que São Luís estava promovendo a anulação do ser humano, para o ser humano se esquecer de si, ele não escreveria isso daqui, que está na terceira linha, né? É necessário que você se torne fiel. Então, é evidente que ele está falando de uma espiritualidade, está falando de uma postura de colocar Maria presente na sua vida. Mas você não se anula, porque se você se anulasse, você não teria que ser fiel. A fidelidade do ser humano demonstra aqui o protagonismo desse ser humano. Né? E aí tem mais coisas que você tem o compromisso de ler aqui por conta própria. No artigo 6º ele diz assim, transformação das almas em Maria, a imagem de Jesus Cristo. Muito tranquilo isso aqui, porque nós estamos justamente, desde que nós nos entendemos por cristãos lá na catequese, aprendendo que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós nos aprofundamos nesta devoção aqui que São Luís está nos ensinando, nós crescemos cada vez mais nesta semelhança com
o, o divino, no caso, com Jesus Cristo, que também é Deus, né? Não é possível que alguém vai dizer que Jesus Cristo não é Deus aí, né? Por exemplo, católico não, se for de outra religião, tudo bem, né? Porque a pessoa não é obrigada a acreditar naquilo que nós acreditamos. Agora, se você é católico, minimamente você tem que acreditar na Santíssima Trindade, né? Por favor, né? Então, parágrafo 219. Esse aqui é, digamos assim, o miolo do negócio aqui, né? Observe, por favor, minha afirmação de que os santos são modelados em Maria. Os santos são modelados em Maria. Falando de barro aqui, é modelagem. Existe enorme diferença entre esculpir e fazer um molde. Aqui faz a diferença. Uma figuração humana em relevo, no caso de ser esculpido com golpes de martelo e cinzel, e fazer uma figura com o auxílio de um molde. Os escultores e estatuários, aqueles que fazem estátuas, trabalham muito para confeccionar suas obras de arte do primeiro modo, né? Fazendo um trabalho de esculpir, talhar, tudo mais, isso dá um trabalhão, né? E para isso dependem de muito tempo, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e tudo mais. Mas para fazê-las do segundo modo, que é usando um molde, não precisa de grande esforço e em bem pouco tempo as conclui. E aí Santo Agostinho chama a Santa Virgem Maria de forma Dei. Forma Dei, né? Para pronunciar direito aqui. O que é forma Dei? O molde de Deus. É como se São Luís estivesse dizendo aqui, você tem aqui uma forma, aí você pega o cristão, o ser humano bruto, coloca dentro dessa forma e vai sair o quê? Vai sair Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi formado também na escola de Maria. Ele nasceu ali, se encarnou, nasceu, conviveu, ele se deixou educar pela Virgem Maria, tanto nas leis judaicas, tanto nos princípios, nos valores. Então, a partir do momento que o cristão deixa se formar neste molde de Deus, que é Maria, vai, quando sair da forma, o que vai aparecer? Jesus Cristo. Esse é o grande objetivo dessa devoção. E é o 6º artigo. São Luís diz, tudo isso é para quê? É para a maior glória de Deus. Meus caríssimos irmãos, meus irmãos de fé, estamos aqui terminando esse nosso vídeo de hoje, foi o 27º, e depois, lá no sábado que vem, provavelmente já estamos nas vésperas, as vésperas do Domingo de Ramos, né? Exatamente. Então, lá nas vésperas do Domingo de Ramos, nós vamos meditar o episódio 28, que vai tratar sobre as práticas particulares desta devoção. Nós vamos falar de práticas exteriores, práticas interiores, e já estamos aí nos encaminhando para o final desse livro. Até lá!